Pode esperar um pouquinho, pra depois se quiser editar. Começa. Tá, eu começo e logo passo pra ti, tá? Na hora a gente vai fazer? Não, peraí. Ó. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse é o nosso novo canal que está iniciando hoje, Sheilu na Espanha. E eu sou a Sheila. Ah, eu sou o Luciano. E hoje nós vamos começar contando a história para vocês de como que nós decidimos e como nós chegamos aqui na Espanha. Por onde tudo começou. E como partiu tudo isso, entre aspas, dele, então ele que vai começar a contar. Depois passa para mim. Vamos lá. Boa noite, pessoal. A gente já estamos vivendo aqui na Espanha há 6 anos, né? E no início, né, quando começou o sonho, como é que eu vou explicar assim? Não se preocupe, é a minha primeira vez que eu gravo um vídeo, na verdade é meu primeiro vídeo, então se vocês verem alguma gafe aí, finge que não viram, tá bom? Então, começou assim, né? Meu irmão, na verdade, meu irmão mais velho, ele trabalhava em navio, né, de cruzeiros, né? E logo depois minha irmã foi e começou a trabalhar em navio de cruzeiros também, né? Só que eu não, né? Eu tinha minha vida, tinha meu trabalho, né? Eu já era casado, tinha um filho, né? Mas aí, devido a alguma circunstância, me separei, né? E o que aconteceu? Logo depois, esse sonho de começar a trabalhar no navio começou a amadurecer, né? Aí logo eu conheci a Sheila, né? Isso faz 15 anos atrás. Aí conheci a Sheila, aí eu tava já com esses negócios na cabeça, tal, a gente ficou um tempo junto. Aí eu falei, vamos trabalhar no navio? Na hora ela topou. É porque já era um sonho meu também, eu só não tinha as condições. E como ele falou que ia pagar tudo, eu falei, eu vou nessa, eu não ia perder, né, gente? Mais ou menos, né? E foi assim. Aí a gente começou a trabalhar no navio, a gente fez um contrato, né? Ficamos 9 meses embarcados. Foi aí que a gente teve o primeiro contato, né, com a Europa, né? Com a Espanha a gente não teve muito contato, a gente teve mais contato com a Itália e com a Grécia. Esses foram os 2 países que a gente mais esteve, né? Com a Espanha não, Espanha a gente só passou em Madrid, foi mais coisa de conexão de voo mesmo, né? Foi bem rápido. Foi bem rapidinho. E a gente fez um primeiro contrato, tudo, e voltamos pro Brasil, né? Tem que levantar o dedinho para falar. Ele esqueceu de falar que esse sonho também não foi à toa, porque ele é filho de espanhol. E ele já tinha a cidadania espanhola, ele já tinha esse sonhozinho dentro dele, sabe? Eu também, mas só que eu não tenho cidadania nenhuma. Então, assim, eu só tinha um sonho mesmo. E aí ele ajudou a realizar. Na verdade eu não esqueci, eu não cheguei lá ainda, né? Pressadinha. Eu adiantei. Foi porque, então, aí a gente conheceu realmente uma parte da Europa, mas rápido também, né? Porque assim, no navio você não tem como ficar muito tempo passeando para cima e para baixo. São coisas muito corridas, então você sai e corre, mas dá para ver a diferença. Dá para ver muita diferença, entendeu? E quando a gente chegou no Brasil, né, a gente teve um choque de realidade, né? Ela também, a gente teve um choque de realidade, sabe? E ver as coisas aqui, como é tudo tão bonito, tão cuidado, sabe? E as coisas tão baratas, tão acessíveis, tudo. Segurança, qualidade de vida. Isso foi, né, o que mais impactou. Assim, aí surgiu a ideia de mudar de país, tá? Mas primeiramente, a gente tava querendo ir pros Estados Unidos. Porque, assim, eu tinha vontade de morar fora, porque eu tenho amiga conhecida, né, que mora nos Estados Unidos há muitos anos. Então, na minha cabeça, eu pensava em ir para os Estados Unidos. Só que eu sou aquele tipo de pessoa que, inclusive, é isso que nós vamos trazer aqui nesse canal, os procedimentos que você deve fazer, por onde você deve sempre começar, qualquer coisa que você for fazer na sua vida,
planejamento. Então, como eu sou Verdade. muito desse tipo de planejar, de pesquisar, o que que eu fiz? Eu fui pesquisar sobre os Estados Unidos. Tudo que vinha na minha cabeça eu pesquisava. E naquela época, em 2015, gente, ainda não tinha tantos youtubers fazendo vídeo. Então, assim, não tinha muito material. Então, o que que eu tive que fazer? Eu tive que entrar em contato com essa minha conhecida que mora nos Estados Unidos. Eu falo conhecida porque já faz muitos anos que a gente não se vê, 24 anos. Então, já não é mais, assim, amiga, mas a gente se fala. E eu entrei em contato com ela e ela falou, Sheila, aqui nos Estados Unidos ganha dinheiro? Ganha, mas é muito frio e, assim, a garantia de você conseguir o tal do Green Card não é certo, porque é difícil. E como seu esposo, seu marido já tem a cidadania espanhola, eu achava melhor vocês tentarem na Espanha, até porque a minha irmã mora na Espanha e o clima da Espanha é bem parecido com a nossa cidade. Então, gente, é uma coisa que já vai pegando aí. Planejamento é a cereja do bolo. Planejamento. Isso é verdade, assim, E a gente começou a investigar, né? Começamos, assim, ela começou a olhar mais os vídeos do YouTube, né? Porque eu não sou muito ligado nessas coisas, né? Aí ela começou a pesquisar, e ela me mostrava, né? Ela sempre me passava as coisas, né? Aí eu via junto com ela, né? Então ela sempre pesquisava no YouTube de pessoas que estão morando nos Estados Unidos, e isso e aquilo, né? Mas lá no fundo tinha sempre uma sementinha de todo aqueles vídeos que eu via, né? Porque assim, se a gente fosse para os Estados Unidos, poderia dar certo? Sim, poderia dar muito certo. Mas o que acontece? Né? A gente ia ficar praticamente preso lá, porque a gente não ia ter o green card, porque a gente já é casado. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu já era operado, porque eu tive o meu segundo filho. Eu tenho um filho do meu primeiro relacionamento, ela tem um filho do primeiro relacionamento dela, e nós dois temos um filho juntos, né? E o que acontece? Eu operei. Então, assim, impossível a gente ter green card. Nem que a criança, não tinha como. Não tinha como. Dar, né? Entendeu? Apesar Só se cada um se separasse e arrumasse um parceiro lá, mas isso que eu ia que falar. motivo ia dar isso aí? Às vezes eu fico sabendo que tem pessoas que vão casada para qualquer lugar, né? Mas eu ainda vejo muitos vídeos dos Estados Unidos que vão casada e chega lá se separa, entendeu? E aí a mulher vai atrás de algum americano para poder ter filho e poder se legalizar. Porque filho, sim, te dá o green card, né? Casamento e filho. E esse não seria a nossa opção. Essa não seria a nossa opção. E assim, aí eu vendo aquilo de eu ficar preso lá, sem poder sair do país, porque você não ia poder sair do país. Uma vez que você saiu do país, você perdeu tudo. Exatamente. Né? Porque você tá ilegal, você sai, aí eles te barram depois para entrar de novo. Eu acho que você não consegue. Na verdade, não sei como funciona muito isso, mas eu creio que seja assim, tá? Pra não passar nada errado aí para vocês. Né? A gente entende de Espanha, gente, porque é aqui que a gente mora. E como eu tinha nacionalidade espanhola, já desde pequeno, eu falei, por que a gente não vai para Espanha? Que eu tenho a nacionalidade espanhola, você vai ter o documento, meus filhos vai ter documento, entendeu? A gente pode ir e vir quando a gente quiser, sem estar preso em lugar nenhum, né? Aí ela demorou sim um pouquinho para amadurecer essa ideia na cabeça dela. Demorei bastante para aceitar. Demorei. Sabe por quê, gente? Olha só, a mudança ia ser drástica. Nós tínhamos causa própria no Brasil. Eu tinha um trabalho estável, sabe? Eu já tinha uma vida estruturada no Brasil. A minha vida da profissão que eu já vinha de muito nova, eu já estava andando, eu tinha uma estrutura. Então, assim, essa é uma mudança radical. Então, assim, não dá pra você decidir do nada, e tá bom, vamos. Não é assim que acontece. Quando você não tem nada a perder, até é aceitável. Mas no meu caso, era muita coisa que eu ia ter que deixar pra trás. Por isso que nós temos que pensar muito bem quando tomamos certas decisões, principalmente desse tipo. Eu vejo muita gente fazendo esse tipo de coisa assim, muito na emoção, aí depois dá errado, a vida vira de pernas pro ar. Mas é por quê? Porque a pessoa não se organizou, a pessoa não planejou, a pessoa não parou pra pensar. Gente, nós temos uma cabeça pra pensar. Então a gente tem que pensar no amanhã, nos prós e nos contras, sabe? Até onde isso vai ser bom. A gente também tem que pensar que tem outras pessoas envolvidas, que no nosso caso eram os nossos filhos. Eu tenho um filho de na época veio com 17 anos, e mais o meu outro pequeno, que na época tinha 5 anos. Então é muita coisinha que você tem que pensar, não é só você. E tipo assim, o fator determinante mesmo para escolher Espanha e não Estados Unidos foi realmente esse quesito de poder ir e vir. E por quê? Porque eu tenho um filho de outro relacionamento, entendeu? Então, assim, o fato de eu ir para os Estados Unidos e não poder mais ver meu filho, isso simplesmente não entrava em nenhum critério meu, entendeu? Então, assim, não ia ocorrer, entendeu? Então,
a gente começou a amadurecer a ideia de Espanha, tal, tudo, né? Até porque o meu filho, ele vive com a mãe, né? Ele vive com a mãe dele, claro, né? E jamais ela deixaria ele vir com a gente, até porque ele tinha, na época que a gente saiu do Brasil, ele tinha 11 anos, entendeu? Ele tinha 11 anos, agora ele já tá com 18 anos, acabou de fazer 18 anos, meu filho, né? E foi isso, né? A decisão de vir para a Espanha foi praticamente essa, né? Aí começou a fase de tentar se organizar para vir para cá, parte de documentação, porque assim, meus filhos ainda não tinham nacionalidade, né? Quando a gente decidiu, né? Eu já tinha, mas meus filhos ainda não, nem ela também, nem eu. né? Aí a gente começou um processo, eu falei, não, a gente só vai quando a gente tiver esses documentos prontos. Porque com o documento pronto é muito mais fácil, né? Exatamente. E assim, gente, o que nós queremos trazer nos vídeos, esse primeiro vídeo é para vocês entenderem mais ou menos como é que nós viemos parar aqui, é o nosso primeiro vídeo para esse canal, mas nós vamos trazer toda semana um vídeo passo a passo do que você deve fazer para você também vir, caso seja essa a sua vontade. Sabe? Não é impossível uma pessoa que não tem documento vir para cá, não é. Só que nós vamos mais à frente contar para vocês os prós e os contras. Todas as coisas que você pode enfrentar quando realidade, você vem. né? A realidade, né? Exatamente. Porque muita gente fantasia, fala assim, a gente tá aqui há 6 anos. Fala, vocês são ricos? A gente não é rico não, cara. Somos, eu trabalho de segunda a sexta-feira e trabalho sábado e domingo fazendo extra. Agora não mais. Agora não mais, né? Mas assim... Fiquei um bom tempo assim, entendeu? Então, assim, a gente aqui trabalha pra caramba, entendeu? Trabalha-se muito aqui também, né? Principalmente que a gente, assim, eu não fiz faculdade nenhuma, eu fiz o ensino médio, né? Terminei o ensino médio, não fiz faculdade nenhuma, né? Tenho cursos técnicos que eu fiz no Brasil, mas não valem muito aqui. Vale sim, a experiência vale, mas o certificado em si não vale muito, entendeu? A experiência sim vale. Isso a gente deixa para o próximo vídeo, não vai entregar todo o ouro, pouco a pouco. Verdade, tem que depois fazendo, a gente vai explicando. Depois mais em outros vídeos eu vou falar sobre os estudos, o que você pode fazer aqui, que eu estudo aqui, vou falar em outros vídeos, tudo isso nós vamos... sabe, fazendo outros vídeos e explicando pouco a pouco. Esse, como eu falei, é mais pra gente explicar pra vocês como é que foi tomada a nossa decisão. E essa parte do planejamento eu já vou falar nesse vídeo. Eu quero focar mais nessa parte do planejamento. Vamos lá, pro planejamento. Porque foi o principal, gente, o planejamento. O que fez a gente se dar bem aqui, independente dele ter documento ou não, porque nós conhecemos pessoas que veio com documento e voltaram para trás e desistiram. Por quê? Porque não teve o planejamento. Porque assim, você não sabe quanto tempo você vai demorar para arrumar um trabalho, mesmo que você tenha documento. Você não sabe se os seus filhos vão se adaptar. Você não sabe se de repente você vai precisar voltar correndo. Você não sabe. Então você ter um planejamento financeiro é muito importante. Muito, muito, muito importante. Porque qualquer coisa que nem... Nós viemos para uma parte da Espanha onde nós não conhecíamos ninguém. Eu tenho a irmã dessa minha amiga dos Estados Unidos que mora em Valência, mas nós não moramos em Valência, nós moramos em Alicante. Também tem uma outra amiga que mora em Madrid, eu moro em Alicante. Então, aqui em Alicante, onde a gente está agora, onde nós sempre estivemos, né? Nós não conhecíamos ninguém. As únicas pessoas que nos auxiliou logo quando a gente chegou foi o pessoal da igreja, que era a igreja que nós frequentávamos no Brasil, e ela tem no mundo inteiro, porém hoje a gente já nem frequenta mais, porque também isso não importa, né? Teve umas pessoas, a pessoa da igreja deu uma força bastante, em particular... Teve umas 2 pessoas aí, que foi o Juan, que vive aqui, e teve o Pablo, né, meu irmão agora, que tá na Dinamarca. Ele acabou saindo daqui e foi pra Dinamarca. Né? Abraço, Pablo. Caso ele veja, né? Então assim, foram essas pessoas que nos ajudaram sem nunca ter visto a nossa cara. Sabe por quê? Também colocamos o quê? Deus na frente. Isso também é muito importante, porque nós estávamos fazendo uma mudança radical onde nós não sabíamos o que ia acontecer. Podia ter dado super errado tudo.
Graças a Deus deu super certo, a casa certa apareceu pra gente no momento certo, nós tínhamos o dinheiro para alugar, apareceu um carro bom pra gente, nós tínhamos o dinheiro para comprar. Ele, assim que chegou, já foi lá arrumar toda a documentação e já conseguiu um trabalho. Então, assim, foi tudo muito, muito certinho, muito rápido. Mas mesmo assim tivemos desafios de outras formas, que eu vou fazer, que vou estar falando em outro vídeo, tá? Frisar assim que uma coisa assim que ela falou, né? Desafios vai ter, né? Mas na sua decisão final, né? Eu acho que se você tem em mente mudar para outro país, pelo menos minha cabeça foi assim, né? Igual eu falei para ela, né? Ó, a gente tá se fazendo de tudo que a gente tem, entendeu? Eu não vou para voltar. Desistir não era opção. Eu não vou chegar lá e se der tudo errado, eu vou continuar lá até dar certo. Aí ia ter que voltar sozinho, entendeu? Pensa. Porque eu não iria voltar, né? Eu acho assim, se você deu errado no país, perdeu tudo, você voltar pro Brasil para começar tudo do zero de novo, não, eu começo aqui. Eu ia recomeçar aqui, tudo do zero de novo. Entendeu? Olha, assim, ele pensa dessa forma, eu respeito o pensamento dele, mas assim, eu de verdade não teria nenhum problema de voltar se eu realmente não me sentisse bem aqui, de verdade. O único problema é que ele não iria, então nós iríamos nos separar. Mas se de repente eu não estivesse feliz aqui, eu voltaria. Voltaria e é isso, entendeu? Eu não sou contra as pessoas que voltam, porque tudo nessa vida, nada é certo. Tudo é válido, né? Tudo Exato, é válido, né? Nada é certo. Desde que cada um tenha os seus critérios para fazer as coisas, cada um respeite a opinião do outro, vale tudo, entendeu? Que nem assim, eu conheci um casal, eu acho que ele não, mas eu conheci um casal onde eles tiveram que voltar porque uma das filhas, eram duas meninas, uma das filhas entrou em depressão. Inclusive, meu filho mais velho entrou em depressão, que eu vou estar contando num outro vídeo mais detalhes para vocês. Todo o procedimento, tudo o que aconteceu, o tratamento dele, tudo. Então, uma das filhas dele entrou em depressão e eles voltaram pro Brasil. Então, assim, nós não sabemos o que pode acontecer. E aí acontece o quê? Quando a pessoa não tem um planejamento, acontece até dela nem ter dinheiro para voltar. Imagina você ficar preso aqui, sem conhecer ninguém, não ter nem dinheiro para voltar para trás. Gente, é muito sério, é sua vida. Sabe? É sua vida que você tá colocando ali. Não é uma mudança de bairro, é uma mudança de país, sabe? Exatamente. É outra cultura, é outra nacionalidade, costumes, é outra língua. língua, sabe? É tudo diferente, sabe? São outros conceitos que eles têm aqui, não são os mesmos conceitos que a gente tem. Exatamente. Aí, sabe? Pode parecer, nossa, que coisa... Mas é diferente, é diferente. Aqui, se você, vamos supor, se tem alguém... igual aconteceu aqui, né? Durante o Covid, o que aconteceu aqui? Tinha um cara que saiu pra rua aí pra fazer exercício. Pra rua não, né, amor? Pro pátio, né? Que a gente mora num condomínio fechado, entendeu? No pátio aqui. E as pessoas já começaram, já chamaram até a polícia. Chamaram a polícia. Entendeu? Aqui as pessoas veem, se não é algo normal, né? Se estiver vandalizando, vai chamar a polícia. Exatamente. Entendeu? Se tiver gritaria dentro do seu apartamento, vão chamar a polícia pra você. Exatamente. Entendeu? Se você bate num carro de alguém e não tem seguro, tudo aqui. Tudo aqui é base de polícia, processo. Polícia, processo. Se você estiver discutindo com alguém na rua, eles chamam a polícia imediatamente, a polícia chega, porque alguém chamou. Porque aqui é assim, um toma conta do outro, gente. Olha, na verdade, eu não acho ruim, porque isso te traz uma segurança. Sim. Realmente te traz uma segurança. Não é ruim, sabe? De todo, não, assim, sabe? Não é ruim, não é ruim. De todo não é ruim. Não é ruim. Vamos voltar pro planejamento. O que você vai encontrar aqui, que você vier? Você vai encontrar segurança, você vai encontrar qualidade de vida, você vai encontrar, assim, pelo menos nessa região que nós moramos, poder de compra também, porque as coisas aqui são bem acessíveis, sabe? Coisas que a gente adquiriu aqui, a gente jamais ia ter para comprar no Brasil, entendeu? Então, assim, não é Estados Unidos, mas é muito bom para viver. Sim. E eu vou falar para vocês, hoje eu não trocaria por Estados Unidos, porque a paz que eu encontrei aqui, de verdade... Eu acho que eu não vou encontrar mais nenhum outro lugar. Isso é verdade. Sim, assim, você não fica rico, né? Trabalhando normal, assim, com um trabalho, você não vai ficar rico, né? Só se você ganhar na Euro Milhões. A não ser que você tenha algum conhecimento específico
Sabe? Aí, sim, claro, é outra história. Ah, sei lá, de Mas, repente vai que... não, eu falo com trabalhos normais, Dá uma né? Eu sorte. falo com trabalhos normais do dia a dia. Você não vai vir e vai ficar rico. Mas você vai ter uma vida boa, cara. Vai viver bem. Vai ter uma vida boa. Você vai trabalhar igual que você trabalha no Brasil, entendeu? Mas conforme for passando o tempo, você vai se adaptando, você vai entendendo, você vai fazendo amizade, você vai buscando um negocinho melhor aqui, outro negocinho melhor ali, e você vai moldando a tua vida e deixando ela mais confortável, deixando ela mais tranquila, entendeu? Desacelera muito, porque a gente está acostumado a correr muito no Brasil. Aqui o pessoal, opa, um passo de cada vez, um passo de cada vez. Aqui o pessoal é mais desacelerado, não tem esse negócio de correr tanto igual tá lá. Inclusive, você não pode nem correr na rua, viu? Já fica sabendo disso. Que se estiverem correndo na rua, já... Mas isso não é em todo lugar, né, irmão? Ah, mas o pessoal olha estranho. Olha estranho, sim. Assim, eu não Porque sei eu já percebi, já aconteceu. eu não sei se é em todo lugar isso, não, mas Mas tem, eles tem acham alguns estranho. lugares que sim, mas não é na rua. Na rua centro, assim, né? Eu creio. Né? Numa aula da praia, é claro que você vai poder Coisas que correr, né? eles acham estranho quando você, que nem assim, eu tenho mania de brigar com meu filho, chamar atenção. Eles te olham quando você tá chamando atenção, porque aqui você não vê as mães chamando a atenção das crianças. Eu não sei como que elas educam essas crianças, porque elas não, você não vê ninguém brigando com os filhos. Não, E eu brigo. aqui é verdade. Eu brigo, entendeu? Então, quando eu tô brigando assim, eu tento me acalmar, porque eu vejo o povo me olhando. Então, assim, eu tento... Bom, vamos voltar, né? Aí, falando do nosso planejamento, né? Como a gente fez, né? Ó, a gente ficou, em total, depois que a gente decidiu que ia ser Espanha, foram 3 anos de planejamento e correr atrás de grana para fazer documentação, tudo. Eu fui fazendo aos pouquinhos, tal. Documentação dos meus filhos eu consegui fazer de boa, tal. Mas quando chegou na hora de fazer a documentação dela, deu um problema, né? Porque eu não consegui, porque eu fui casado e eu me divorciei, tudo certinho, né? E casei com ela. Só que, quando eu casei, eu tenho a nacionalidade desde de pequeno, desde pivete. Meu pai já fez quando a gente era pequenininho. Então, assim, quando eu me casei pela primeira vez, eu não sei como funciona isso. Eu sei que já ficava registrado aqui. Mas quando eu divorciei da minha primeira esposa, não divorciou daqui. Entendeu? Constava que estava aqui ainda. E eu sem entender, porque eu nunca tinha vindo para Espanha nem nada, nunca mexi nenhum papel para isso, né? Aí eu conversei com a pessoa, ela me indicou um advogado, conversei com o advogado falou que tinha que fazer um documento, que não sei o que, bababá, bibibi. Aí eu fui ver quanto que era, nossa, um valor para nós absurdo, né? Que era coisa de 800 euros, 600 euros uma procuração, que tinha que passar para o advogado, e mais os 800 conto para eles fazer os trâmites, fora toda a documentação que eu ia ter que fazer para eles poderem fazer isso, né? Como cópias de tudo, certificados, traduzir, né? Fazer tradução juramentada, um monte de coisa, né? E isso é dinheiro também, né? A gente não tinha de onde tirar tanto dinheiro assim, entendeu? Porque era muita grana. Né? E aí o mais interessante é que isso não impediu de nós virmos para cá e pensamos assim, vamos assim mesmo. A gente já tinha se desfeito de tudo, de todos os nossos bens lá no Brasil, já estava tudo ok. Isso levou 3 anos e meio, gente, 3 anos e meio. Nós tivemos a ideia em 2015 e, na verdade, um pouquinho antes, mas aí eu comecei a amadurecer mesmo em 2015. Quando foi 2018, dia 2 de agosto de 2018, nós chegamos aqui. Ao total foram 3 anos e meio de planejamento para que a gente tentasse vir o mais confortável possível, sabe? E quando nós chegamos aqui, assim que nós chegamos, ele deu a entrada nesse procedimento do nosso casamento e adivinha quanto que nós pagamos? Nada. Exatamente nada. Então, para você ver, é porque era para acontecer e porque foi uma coisa organizada. Mesmo que a gente tivesse que pagar, nós teríamos dinheiro. Mas, graças a Deus, não precisou. Assim, eu sabia que ela tinha... certeza absoluta, claro, que ela teria direito à documentação, né? Eu só não sabia como seriam os trâmites aqui, né? Não foi logo assim que a gente chegou, demorou um tempinho, né? Porque assim que a gente chega, a primeira coisa que a gente faz é correr atrás de trabalho. Como igual é que louco, é o nome né? desse procedimento, irmão? Você lembra? Era Exatur. Exatur. Já fica creio, até aí para você. Creio, mas assim, eu não sei. Isso depende de cada situação, entendeu? A nossa situação foi uma
e os advogados recomendaram isso e realmente não tinha necessidade. Entendeu? Realmente, não tinha. sinceridade, não tinha necessidade nenhuma. Olha, gente, tem tanta coisinha que realmente não tem necessidade. E assim, nós estamos fazendo esse vídeo, por quê? Porque nós, que nem nós falamos, nós vamos fazer 7 anos que estamos aqui. E é muita gente que pergunta como é, como é que funciona, como é que foi. Então, assim, pensamos, vamos começar a fazer vídeo, porque aí a pessoa, sabe? Porque é horas que às vezes a gente fica com a pessoa. Não que a gente se importe, é legal, mas a gente vai alcançar outras pessoas. A gente percebeu que muita gente tem essas dúvidas, entendeu? Então, com esse tempo que nós estamos aqui, a gente acredita que tem muita coisa para falar, muita experiência para compartilhar. E nós vamos estar compartilhando muita coisa daqui, muita coisa mesmo. Tudo que a gente puder, a gente vai estar compartilhando com vocês, para vocês entenderem um pouquinho como que é a Espanha. Tem umas outras coisas que eu fiquei sabendo do pessoal de Portugal, isso daí mais pra frente eu vou falar também, entendeu? Então, a princípio, esse primeiro vídeo é para isso. Ficou bem longo. Ficou longo, mas assim, esse primeiro vídeo foi mais pra vocês conhecerem a gente mesmo, pra vocês saberem como foi a nossa história, como foi que surgiu a ideia, como foi que aconteceu as coisas, né? E foi assim, né? Pode ser que alguma coisinha tenha ficado aí por fora, mas depois a gente lembra e a gente fala. Mas olha, se você gostou desse nosso vídeo, se você gostou desse canal, que eu acredito que vai ser um sucesso, deixa seu like, já se inscreve para você não perder nada. E outra coisa também, gente, eu tenho um outro canal que se chama Vida e Mente Sana. E nesse canal eu falo somente sobre o autoconhecimento. Lá tem até algumas coisas da Espanha que eu cheguei a colocar, mas não é o meu foco. O meu foco mesmo de Espanha vai ser nesse canal. Lá é mais sobre autoconhecimento, sobre você que quer ser uma pessoa melhor, sabe? Eu sou estudante... Não, vou falar do que eu sou estudante, não. Aí vai ficar curioso. Mas então, se você quiser ser uma pessoa melhor, conhecer a sua melhor versão, vai lá no meu outro canal. Vou deixar aqui embaixo, caso você tenha curiosidade, pra você ir lá, tá bom? E é isso, gente. Esse vídeo foi mais pra isso, pra vocês entenderem um pouquinho da nossa história. E a partir daí, no próximo vídeo, nós vamos falar quais os documentos necessários que você precisa trazer, tudo certinho. Então, você vai anotando, se essa for a sua vontade, que assim seja. E nós estaremos aqui pra te ajudar. Bom, isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Quem gostou, curte aí, né? Dá um like, um joinha. Um like, joinha? Não sei. Like, joinha é igual. Joinha, like. Um botãozinho aí, né? Compartilha. Compartilha, de repente você conhece algum amigo, né? Compartilha com ele. Pessoal que queira vir aí pra cá, pra Espanha, né? E fala isso pro seu... E se for pra você ou se for pro seu amigo, planejamento. Fala pra ele, amigo, primeira coisa, planejamento. Venha com o máximo de dinheiro que você puder pra qualquer eventualidade. O que a gente vai falar no próximo vídeo? O próximo vídeo será sobre os documentos. Vamos falar o que aconteceu quando a gente chegou aqui, logo de cara. O quê? Né? Como que a gente fez? Logo de cara, quando a gente chegou. O que a gente fez? Não, depois a gente vê isso aqui, a gente fala pra você. Eu não lembro. Fica na A gente expectativa já fez aí. tanta coisa. Tá bom? Abraço, pessoal. Beijo. Beijo. Tchau.